Próximo tópico, ansiedade generalizada, tá? Eu citei alguns exemplos aqui no meu roteiro. Então, por exemplo, você não conseguir ser produtivo, ter crises de raiva, choro e ansiedade, ter traumas, como eu já citei, né? Ter fobias. Fobias também é um item a ser avaliado. Mas vamos colocar a questão da produtividade. Você não conseguir ser produtivo. Então, você tenta ser produtivo, você tenta avaliar a vida de uma maneira diferente, você tenta avançar, você tenta alcançar seus objetivos e você acaba sempre sendo impedido pelos seus pensamentos que fazem você agir de maneira diferente. Isso talvez seja um motivo para procurar ajuda. Inclusive, né, os próximos 2 episódios aí eu estarei falando sobre meditação e eu entrarei um pouco nesse tópico, assim, de você buscar ajuda, buscar atendimento para controlar melhor a ansiedade, para você conseguir lidar melhor com ela. É uma forma interessante, sendo assim, que se você tiver tendo muita ansiedade, sendo muito improdutivo, tendo descontrole dos pensamentos, não estiver conseguindo resolver esse ponto, é interessante você assumir que não é forte o suficiente para resolver aquilo e aceitar que o ser humano evoluiu em sociedade e nós precisamos continuar em sociedade para evoluirmos. Então a gente precisa superar um pouco isso, né? Na questão das fobias, tem a fobia social, por exemplo, você ter medo de socializar, então você ter dificuldade, medo de ser julgado, ser introvertido mesmo, ter diversos problemas nesse sentido, que daí você trata, na verdade toda a ansiedade você trata com exposição e prevenção de resposta, mas a fobia social você usa muito disso, você usa técnicas de relaxamento, você avança nesse sentido. E a fobia específica é você pegar cada especificidade, né? Por exemplo, a pessoa tem medo de sapo, de agulha, de injeção, tem medo de alguma coisa que interfere na sua qualidade de vida, né? O medo, por exemplo, de falar em público, o medo de conversar no telefone, o medo de ficar em elevador, ficar em lugar fechado, enfim, o medo de andar no banco do carona, o medo de dirigir, são medos específicos e eles existem e vão interferir na sua qualidade de vida. Querendo ou não, nós sempre estamos de maneira leve expostos a morrer, né? Nós sempre estamos expostos a morrer. Por exemplo, eu posso estar aqui agora gravando e cair um meteoro aqui, nada impede, é improvável, mas pode cair um avião aqui onde eu estou, pode cair alguma coisa, né? Alguns lugares aí pode entrar veículo dentro da casa e, acabar com alguém. Enfim, tem formas de morrer infinitas, assim. São finitas, mas são muito grandes. E o que acontece? Como isso pode acontecer, o jeito que eu me exponho à sociedade, aceitar que às vezes vai acontecer algo de errado e talvez eu me machuque, né? Aceitar esse ponto. Por exemplo, eu vou deixar de fazer atividade física porque eu me lesiono às vezes. Não, eu vou tentar não me lesionar e quando me lesionar eu vou tentar me recuperar para voltar. E assim, não é porque eu estou falando que a gente pode morrer a qualquer momento que você vai sair andando a 200 por hora com seu carro aí na rua. Não estou querendo dizer que você deve assumir riscos reais, mas é que sempre tem um risco subjetivo da gente morrer, um risco pequeno, mas risco real vai ter algumas vezes. Então você deve controlar esses riscos e você deve entender e evitar. Por exemplo, você não vai se pôr em alto risco, mas em risco de ser julgado, risco, por exemplo, quando a gente sobe e desce um elevador, tem a possibilidade de ele travar. Então você vai entender isso e vai aceitar que, por exemplo, é o meio de transporte mais seguro no mundo e não mata. É muito difícil ter uma morte causada por elevador. É o que
menos tem problemas em relação a isso no mundo. Então, assim, trouxe diversos pontos em relação a fobias específicas, né? E fica aí a sugestão para você tratar. A exposição lá é interessante, mas ela não deve ser constrangedora, ela deve ser gradativa. É um ponto aí muito interessante da exposição.